Oi, você já ouviu o nosso podcast? Olá, eu sou a Flávia Gaz e esse é o canal do Garotas Geeks. E hoje eu vou fazer uma análise do imaginário de boneca russa. Eu sei que já passou um tempo, porém o Will, que é uma das pessoas que está com a gente no Joy, Jogos Imaginários, que é o meu grupo de estudo, ele mandou essa pesquisa tão perfeita que eu não vou ter que mudar nada e eu queria fazer sim. E se você é como eu e amou a série, então talvez você aprecie aqui, tem uma análise do imaginário. Então não se esqueça de seguir aí as coisas do Joy, mesmo porque a gente vai falar hoje sobre um assunto que a gente fez num podcast e você pode escutar este podcast também, tem um link na descrição. Então bora lá. Boneca russa, uma das primeiras imagens e mais importantes é quando a Nadia, que é a protagonista, ela fica ali retornando no tempo e ela sempre começa na frente de um espelho. O espelho é extremamente importante para Gaston Bachelard, que é um dos filósofos que a gente estuda juntamente com Gilbert Durand. Por quê? No começo do livro A Água e os Sonhos, o Bachelard vai dedicar uma parte grande do capítulo, do primeiro capítulo de água, sobre águas primaveris e águas que são as águas da juventude e tal, ao espelho. E nessa questão de você se olhar, é muito mais do que você apenas se ver ou se identificar ou se reencontrar. Tem diversas cenas em um monte de filmes e séries e livros e etc, onde a pessoa está na frente do espelho buscando uma identidade. Bachelard vai dizer que é muito mais do que buscar uma identidade, porque quando a gente olha na superfície de um lago, e daí o lago está mimetizando essa coisa do espelho, a gente não está apenas olhando para si, a gente está olhando para o nosso mundo também ao redor, além de nós mesmos. Então é como se a gente estivesse se apaixonando por nós mesmos, ou por quem a gente é, quem a gente quer ser, ou analisando quem a gente gostaria de ser na frente daquele lago, daquele espelho, mas também olhando para o mundo de novo. Talvez o que falta para Nadia no começo é exatamente isso, é se reapaixonar ou se apaixonar por ela e pelo mundo dela. E essa é a sua jornada, é a jornada dela na frente do espelho. Por conta dessas questões, o Bachelard vai olhar para o mito de Narciso, lembra o mito grego da pessoa que fica sonhando e daí fica tão apaixonado por ela mesma, que daí ferra tudo, de um jeito totalmente diferente. Eu vou ler para vocês que eu acho que vai ficar mais claro. Diante das águas, Narciso tem a revelação de sua identidade e de sua dualidade, a revelação de seus poderes viris e dos seus poderes femininos, a revelação, sobretudo, de sua realidade e da sua irrealidade. É claro que ele está colocando masculino e feminino aqui sob uma perspectiva cultural, porque a gente bem sabe que homens não precisam ser viris e meninas não são o oposto disso, não é mesmo? É mesmo. Mas a pessoa está se reencontrando e vendo tudo isso sobre ela mesma. Além disso, ele adiciona: a contemplação está quase fatalmente ligada a uma esperança. Meditando sobre a sua beleza, Narciso medita sobre o porvir. Eu gosto dessa ideia da caverna, do lugar que onde ela está ser meio cavernoso e tem até aquela coisa meio das águas, então parece que ela está dentro de uma gruta mesmo. E na jornada da heroína, da Maureen Murdoch, a heroína tem uma descida e ela tem que ir até uma caverna para ela poder se redescobrir, encontrar as partes dela que ela tinha perdido, que são as partes do bom feminino, as partes do feminino que ela tinha deixado de lado, porque talvez não é socialmente aceito, etc. Então eu acho que existe muita reflexão sobre a caverna e o espelho. A gente fez uma análise do imaginário da Rey, que eu vou colocar aqui linkada, que fala exatamente daquela cena, Últimos Jedi, que inclusive é um filme que eu amo, desculpa se você não ama, mas eu amo, talvez as análises do imaginário mudem a sua opinião, eu vou colocar todas aqui linkadas no vídeo, mas enfim, tem essa cena da caverna e tem essa cena do olhar no espelho, e isso sim muda a perspectiva que você tem sobre você mesmo, entrando em contato com as partes de você que talvez o Luke Skywalker chamaria de o seu lado sombrio. E tanto a Rey quanto a Nadia, que elas precisam sim entrar em contato com o seu lado sombrio. Uma das outras coisas que sempre aparece na série e aparece para a Nadia é o cavalo. O cavalo, para Gilbert Durand, nas estruturas antropológicas do imaginário, que é aquele outro cara que a gente estuda, é uma figura muito importante do regime diurno. O regime diurno é aquele que você enfrenta o monstro, o homem ereto, o homem que vai ascender aos céus, mas também o homem que tem medo da morte. E o cavalo representa exatamente essa aceleração do tempo. Ele está ligado com uma questão de
o tempo passar como se você não pudesse controlar o tempo. Então, para a pessoa que está tentando domar o tempo, como é o caso da Nádia, o cavalo é horrível, porque você está perdendo o controle sobre o tempo. Porém, é exatamente isso que ela precisa. Ela precisa perder o controle sobre o seu próprio tempo. Sobre o cavalo, o que ele vai dizer é que existe uma coisa ligada com Urano da mitologia grega, que o Cronos cortou, tem uma coisa ligada com a necessidade de você enfrentar os seus pesadelos ou ter os pesadelos, e ele vai citar na página 78 que o cavalo, em outras mitologias, ele se torna quase um relógio natural. Ele vai falar principalmente dos deuses lunares gregos e escandinavos que viajavam sendo puxados por cavalos, ou seja, ele meio que representa essa postura de fugir ou de tempo que passa sem o controle. O controle desse tempo está na mão dos deuses ou de algo que a gente não entende ou que a Nádia não entende, e é por isso essa presença muito importante do cavalo. Outra imagem que a gente vê muito são as imagens de catamorfia, as imagens de queda. Ela está sempre caindo, ela está sempre perdendo o controle do seu próprio destino. Uma analogia legal que a gente pode fazer, talvez, seja do labirinto do Minotauro. Quando você entra no labirinto do Minotauro, você se perde. Quase ninguém conseguia se livrar de lá. É por isso que precisou de um herói. Porque existe algo ali para o devorar, então a morte está próxima, como o cavalo, o tempo está passando, você pode encontrar um monstro a qualquer momento, e a morte fica esvaziada para Nádia. Porém, mesmo assim, ela percebe que aos poucos as coisas começam a mudar, então ela sente que uma morte real está chegando. E quando você é jogado no labirinto, você não se encontra. A possibilidade de você se perder e nunca mais ser achado, ou ser achada pelo Minotauro que está lá defendendo esse território, é muito grande. E é por isso o desespero da personagem. E daí toda vez que ela se olha no espelho, ela não consegue entrar em contato consigo mesma. Ela não consegue, inclusive, fazer essa jornada sozinha, ela precisa de um amigo. Porém, um amigo também precisa dela. A partir do momento que eles se encontram, um se torna o fio do outro, de Ariadne. Inclusive, o Bachelard, no livro As Terras e os Devaneios do Repouso, vai dizer que o pesadelo tem muito dessas características de labirinto, porque a gente vai meio que se perdendo nele. E quando a gente começa a narrar o nosso pesadelo, a narrar os nossos sonhos, a gente começa a usar a narrativa como fio de Ariadne, o fio que Teseu usou no labirinto do Minotauro para não se perder. Eu acho que aqui a gente pode dizer que para ambos os protagonistas, o mundo estava meio perdido e vazio de significado, e um precisava narrar uma experiência muito única que ele estava vivendo para o outro, para que eles pudessem se tornar os seus próprios fios. E é por isso que tem aquele final catártico e libertador, a saída do labirinto. Depois de muito narrar, você começa a entender quem você é, e daí a gente volta para o espelho. A hora que você olha para o espelho, você se apaixona pelo mundo, em vez de somente questionar a sua identidade. É isso aí, diz pra gente se você gostou dessa análise. Se você gostou, não se esquece de compartilhar e aguarde, porque a partir de semana que vem vai ter análises do imaginário especiais. Game of Thrones. Tchau!